Ih, rapaz, calma, deixa eu ver o que tem mais aqui. Boa noite. Quando Caim foi para Nod, a palavra em hebraico se refere a povoado ou cidade. Pô, aí o professor Ainda não tem teria que abrir lá e fazer exegese do texto, né? Direta, né? Ainda não tem, ninguém bate um martelo nisso não. Mas eu acho que aí eu vou achar, viu? Porque não está escrito. A arqueologia ainda tem muito para descobrir. Tem muito para descobrir ainda. E eu acho que vai descobrir onde era essa cidade de Nod. Uma curiosidade sobre Caim. Até a época de Moshe, não existia a história de Caim. Não existia. Escrito, não existia. Você tinha o Breshit, era livre, passava de Abel para Sete. Não tinha. Porque tinha uma briga do Egito, do sul do Egito com o norte do Egito, que dizia que, na verdade, Sete matou Abel para assumir o local, para assumir o lugar. Uma região dizia isso. E outra região dizia que Caim matou Abel e fugiu para outro lugar e ninguém soube. Moshe vai encontrar essa história lá em Saro. Ele que vai trazer essa história. Mas antes de Moshe, não existe a história de Caim. Não existe. Rapaz, ó, nego vai passar mal. Professor Jartoff, Morel Jartoff, o cara conhece muito da parte da egiptologia e muito do hebraico. Aí é pra chorar, hein? O professor pode fazer, faz tudo. Faz corte, entrecorte, corte da alcatra, corte da picanha. Você faz o corte que você quiser. Todo mundo aqui pode fazer corte, fica à vontade, tá bom? Boa noite, nitroglicerina pura. Que live, abraço. Tamo junto, hein? Então, qual é a relação entre Moisés e Akenaton, professor? Aí você quer me matar, já foi. Valeu pela live. Aí você que é Adilson Batista. Ó, Adilson, a live tá tão boa, rapaz. A live tá tão boa, você faz uma pergunta dessa aí, já era. Olha, nenhum arqueólogo bate o martelo, mas os dois é a mesma pessoa. Os dois são a mesma pessoa. O arqueólogo não bate o martelo pelo seguinte: primeiro, por causa da religião. E segundo, que eles querem mais. Na verdade, na minha opinião, eles já têm as provas, já têm as provas. Mas, por algum motivo, como você falou há minutos atrás, por algum motivo não querem bater o martelo, porque teve, não sei qual foi o assunto, teve um que bateu o martelo, não foi sobre isso não, bateu o martelo, depois foi descoberto o contrário, ele ficou desmoralizado. Porque o arqueólogo é pago, né, por um governo, por outro, para poder ir fazer uma expedição, tal. Então, se ele começar a bater o martelo assim, vai ficar difícil. Um fica esperando pelo outro. Mas você percebe, pelo que eles falam, que eles já sabem que é a mesma pessoa. Entende? Aí a pessoa a primeira vez isso foi Freud, né? Não teve muita credibilidade porque ele não era a área dele, ele era um estudioso que se interessava por egiptologia. Champollion antes já tinha apontado algumas semelhanças, não necessariamente de Akhenaton, mas de Moisés e da religião egípcia. Ahmed Usman escreveu um livro falando sobre isso. E eu tenho um livro chamado Segredos do Êxodo. Então eu vou falar o que está no livro, tá bom? Com referências bibliográficas, achados arqueológicos e por aí vai. Vou falar o que está no livro. Tábuas da lei eram as cartucheiras de Akhenaton, que ele aparecia para o povo com as suas cartucheiras, que eram iguaizinhas às tábuas. O sangue do umbrais nas portas que tem lá no Êxodo, né? No livro do Êxodo. E isso é um achado arqueológico. Existe, é tipo um altarzinho que tem uma família nesse altarzinho e em cima deles pintado com uma tinta vermelha. Inclusive, no vídeo que eu faço, eu mostro a obra Segredos do Êxodo e eu mostro a página em que eles dão a referência bibliográfica e falam da autora e falam o local do achado arqueológico. Então isso existe. A questão das parteiras, né? Havia o culto das parteiras, havia salas de... Então, tem uma série de evidências, de achados nesse livro. O nome do livro é em inglês, em português é esse.
Segredos do Êxodo, Secrets of Exodus. Lá é um livro que tem evidências. Não é um livro especulativo. Olha. Eles mostram as evidências de que aponta, sim, da questão de Moisés para Akenaton, do êxodo, ser o êxodo de Amarna, na verdade, que existiu. Exato. O êxodo de Amarna existiu, as pessoas saíram de Amarna e foram para Canaã, beleza? Então, tudo evidência, com evidências. Então, olhando estas evidências e não... Porque, tipo assim, eu ouvia muita gente falar isso, mas eu nunca tive as evidências, então eu não acreditava. Quando eu li o livro, Segredos do Êxodo, eles estão apresentando evidências. Então, do que era Amarna, os templos, eles entram dentro do período Amarna e mostram tudo que você possa imaginar. Então, quando você lê ali, você, cara, Moisés é Akenaton. Não tem tempo de fugir. Não tem tempo de fugir. Você vai olhar. Pode falar, professor. Não, porque ficou travado aí. Lembrando que no Egito, o rei do Egito podia ter até 5 nomes. 5 nomes. A palavra Moshe, eu não gosto muito de falar isso, eu vi isso uma vez só, eu fiquei com raiva, joguei o livro lá, não vi mais. Existe uma regra esquisita no hebraico, e eu não sigo essa regra, como eu estou dizendo. A palavra original é Mosé. Sé é sai. E o meme, sem o maçorético, é di. Então é de sair. Seria mais ou menos assim. Por uma regra esquisita, virou Moshe. Moshe é aquele que tira. Não é tirado. O hebraico não trabalha assim. É tirado das águas. Não tem nada a ver com tirado das águas. Tirado, vamos lá. Deixa eu pegar uma palavra aqui. Se fosse tirado, seria Moshia. Moshia. O hebraico trabalha assim. Por exemplo, Machia, ungido. Machar, ungido. Então, Moshe está no tempo presente. Não está em outro tempo. Está em tempo presente. Por exemplo, Kotev, escrevo. Ropé, eu curo. Deixa eu ver. Moré, eu ensino. Então, todo verbo que tem O-E está no presente. Moshe tem O-E. Está no presente. É aquele que tira e não tirado. Esse nome foi dado depois que ele saiu da região. E o povo olhou para ele e disse: tu és aquele que tira. Porque, vamos imaginar, se formos seguir a história do Êxodo certinho, então vamos lá. O menino é colocado no cesto, é outro problema. Isso aí era um ritual que existia na época, não foi só Moshe que foi colocado, era um ritual. E era um ritual comum, não só no Egito, fora do Egito também. Era um ritual comum, uma coisa da região. Aí o menino é colocado no cesto e levado para lá, para a casa do rei do Egito. Imagina o rei do Egito falando em hierógrafo, colocando o nome dele em hebraico. Tu és aquele que tira. Ele vai dizer: vai tirar meu povo daqui, vai tirar meu povo daqui, minha mão de obra daqui. Isso é questão de lógica. Então nunca o nome dele vai ser Moshe. Entendeu? Esse nome foi dado depois que ele saiu da região de Tebas. Aí ele vai passar lá por Amar, etc. Ele vai para a cidade tampão, que nós conhecemos como Israel, a cidade tampão, onde todo mundo usava, Egito usava para atacar a Babilônia usava para atacar Egito, aquela cidade ficava ali, terra de ninguém. Isso aí. Então, esse nome Moshe não é um nome único. Existia um outro homem, 100 anos, cerca de 100 anos antes do que nós chamamos de Moshe, que também efetuou uma retirada em massa de Shemitas de dentro do Egito. Esse homem também tem o nome de Moshe. Isso. Ou seja, aquele que tira. Era simplesmente isso. O nome dele, para quem quer saber, é Apof. Apof. Também tem o codinome, não gosto desse negócio, tem um apelido de Moshe. Ele também fez a mesma coisa que Akenaton. Mesma coisa. Aí você vai entender a história do Êxodo, como é confusa. Existiam algumas coisas lá na época de Apof, lá na época de Apof, e existia alguma coisa na época de Akenaton. São histórias diferentes. São histórias diferentes com várias tradições Isso! Aí juntaram. E deu o livro do Êxodo. O livro de Êxodo, na verdade,
é mais uma coxa de retalhos que para estudar aquilo ali é difícil, você tem que separar, por exemplo, as 10 pragas, você tem que separar cada um onde aconteceu, em que situação aconteceu, em que ano aconteceu, e quem era, se era Apophis ou se era Akhenaton. Isso aí. É incrível aquilo ali. Incrível. Os fenômenos climáticos distintos. Fenômenos climáticos. Na verdade, foi a explosão de um vulcão chamado Santorini. Isso, o vulcão Santorini. Como o vulcão Terra também. Isso aí, Santorini. A explosão de vulcão provocou ao longo do tempo aqueles fenômenos e aí culminou isso. Vamos lá. Isso aí. Que deu origem àquela chamada Estela da Tempestade. Deu origem a essa estela também. Isso aí. Tá vendo? Vocês têm que. Tá vendo? Vocês têm que ter uns amigos igual eu tenho, porra. Igual o professor. Esse outro assim.